Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou André Oliveira e hoje venho apresentar para vocês Um Seu Sedutor, da autora Christine King. Então, bora lá! Trago como dica de leitura aqui nesse canal essa história que tem 754 páginas. E galera, se preparem para muita pegada, se preparem para muitas discussões e se prepara para muitas comédia. Porque, gente, esse casal é hilário. Só lembrando, eu vou deixar passando aqui de lado ou aqui embaixo, não sei ainda, nome de pessoas que sempre estão aqui no canal deixando seus comentários, tá? Então, eu vou dedicar para vocês esse vídeo de hoje. Enfim, então vamos voltar ao que interessa, que é a história de Richard e Elisa. Richard, gente, ele tem o trauma dele, no qual ele acredita fielmente que ele foi responsável pela morte dos seus pais e também pela invalidez da sua irmã, porque hoje ela vive numa cadeira de rodas. Ele é um homem que começou do zero, ele é um homem que foi muito humilhado ainda na sua juventude e conseguiu, com muito custo, chegar onde chegou. Hoje a empresa dele faz fusão com outras empresas que estão quebrando, ali ele entra, ele acaba se tornando sócio majoritário, ele acaba reerguendo essas empresas e assim ele acaba tendo muito lucro. Com isso, gente, ele é bilionário. Ele é um homem que, por mais que goste de sexo, ele não é tão galinha assim, porque ele vive atualmente mais com uma peguete lá que trabalha na mesma empresa. Ele está indo para o rancho na véspera de Natal, porque como a irmã dele é casada com o seu inimigo de negócios, mas ela tá muito feliz com esse homem, né? Então ele tem que engolir esse cunhado. E ele não quis ir para Roma passar o Natal com eles, então ele acabou decidindo que tá indo pro rancho, porque lá foi onde ele viveu com seus pais, lá é onde ele tem várias memórias felizes e é lá que ele se sente bem. Ele tá indo para lá e daí é onde ele tem a grata surpresa, que é encontrar a Elise. A Elise, por sua vez, então ela é uma moça, ele tem seus 30 e poucos anos, e ela tem seus 27 anos. Ela é uma moça que ela é considerada uma pitbull, porque ela é uma mulher que se torna fria, calculista ali no seu trabalho, que ela dá o seu melhor. Isso lembra muito ele também, porque no trabalho ele é um homem, assim, de pulso firme. Só que ela, gente, ela também tem os dramas dela, porque ela perdeu o pai recentemente, ela já não tem a mãe, a irmã dela mora em Roma, porque lá ela estuda moda, ela acaba ajudando a irmã dela, ela tem um padrão de vida bom pelo fato que ela trabalha muito, a vida dela é trabalho. Só que ela perdeu o emprego na véspera de Natal e pior ainda, ela ficou louca da vida, saber que perdeu o emprego, porque um babaca cretino comprou a empresa que ela trabalha e obrigou que parte dos funcionários fosse mandada embora. E ela tá louca para acertar contas com esse cretino. E mal sabe ela que ela vai encontrar ele essa noite. Então, ela acaba saindo lá, depois de chorar muito pela perda do trabalho, ela acaba indo encontrar o seu ali peguete. Eu não diria muito peguete, porque como ela teve um trauma quando ela perdeu a virgindade, porque foi muito difícil para ela o momento que ela viveu, porque o cara foi muito cretino com ela, então ela fica só com beijinhos ali no Gordon. Então, quando ela vai lá para poder falar para ele que ela foi demitida para ganhar um abraço, ela dá de cara com ele, com outra mulher. E tá nítido que eles estão tendo algo muito ali íntimo, porque ele tá sem as calças, ela tá toda dada só de sutiã e eles estão bebendo vinho. Ela perde a cabeça, ela fala o que não deve, ela briga com ele, ela manda a vadia calar a boca e ali o Gordon acaba dizendo por que ficou com ela durante todos aqueles meses aguentando a chatice dela. Porque ele queria transar com ela, porque como ela é considerada muito difícil, então ele queria ter esse privilégio de transar com ela, mas ela é muito frígida, ela é muito isso, ela é muito aquilo. E no que ele começa a falar, a fúria dela fica pior e ela faz o quê? Dá uma ajoelhada no cidadão. E no que ela sai, então ela decide que ela vai beber todas, ela acaba comprando uma bebida, para no lugar e começa a beber. Mas como ela, assim, ela é muito comédia, que ela fica lá relembrando as coisas dela, ela fica falando mal dela mesmo, então ela decide que ela tá com fome, ela precisa comer. No que ela sai do carro, então ela trava o carro, mas lá dentro ficou a bolsa, ficou o celular, ficou a chave, ficou tudo. E aí, no que ela tá xingando, descontando tudo no carro, é o que o Richard vê ela e o Richard acaba chegando até ela.
O encontro deles é muito bacana, o modo que ela quer se defender dele com um sapato, o modo que ele chega com ela. Chega com ela não, né? Ele chega próximo dela e ele sente uma conexão com ela. Ele sente que o que ele tá sentindo ali naquele momento, a maneira que ele tá olhando para ela é diferente do que ele já fez com todas as outras mulheres. Ela sente a mesma atração por ele. Ela ainda fica se repreendendo, né? Que é isso? Ele é um desconhecido. E como não tem o que fazer ali, ele acaba dando uma carona para ela, para que ela chegue em casa. E depois ela resolve para chamar um reboque ou alguma coisa. Porque é véspera de Natal, né, gente? Só que ela fica acreditando que ele é um homem pobre, que ele é um cowboy realmente, porque ele tá com um chapéu de cowboy, né? Então ela tem essa imagem dele, tanto é que ela chama ele de cowboy, porque eles combinaram não dar nomes ali um ao outro. Eles vão simplesmente passar por aquele momento sem saber quem é quem. Ele, lógico que ele sabe que vai transar com ela, porque como ele levou ela para casa, ela chamou ele para entrar, ele tem certeza que ela vai para a cama com ele, que é isso que ele quer, porque ele tá acreditando que o que ele tá sentindo é só tesão. E eles começam, gente, então ali, uns beijos, uns abraços, uns agarros, ele pegando ela assim pelo cabelo, ele mordendo o lóbulo da orelha, o pescoço, e vai descendo, e vai pegando, e vai passando a mão, e vai não sei o que, e você vai criando expectativa, e você vai suspirando, você fala, é agora que ela vai esquecer todo o passado dela, é agora que o bicho vai pegar. E aí o que ela faz? Ela simplesmente empurra ele. O que eu achei assim complicado é porque os relatos mostram que tem alguma coisa errada com ela, mas ele não consegue enxergar, ele não consegue ver essa confusão dela, ele não consegue ver aquele olho marejado que pode ser alguma coisa, ele não consegue ver o quanto ela tenta se proteger se abraçando, ele não consegue ler isso nela. Então ele acaba indo embora chateado, mas ele não consegue esquecê-la. Ela fica se lamentando que por que ela é assim, que o que mais queria era ir para a cama com ele, acabar com tudo isso que tem na cabeça dela, mas ela não conseguiu. Mas como ela estava descalço na hora que se conheceram e o sapato dela ficou dentro do carro dele, então automaticamente ele teve a oportunidade para estar voltando. Então ele volta no dia seguinte, que é Natal, e ali eles começam a conversar e novamente, gente, ele ainda leva flores para ela, sabe? Todo delicado, todo doce. Ela fica toda encantada com as flores e novamente eles começam ali se pegar, começam a se agarrar, porque ela tá decidida que vai, gente, fazer um sexo casual, que ela vai ficar com aquele homem, porque aquele homem é todo grande, aquele homem é todo maravilhoso. Aquele homem, gente, é todo tipo, é aquele tipo que nós mulheres com certeza adoraríamos ter. E assim vai indo, vai fluindo, e é mão aqui, é mão ali. Ela sente a ereção dele nela e ela fala, é agora. Mas, novamente, ela trava. Só que dessa vez ela é mais agressiva, ela acaba batendo nele. Ele fica chateado e ela ainda consegue piorar mais a situação, porque as coisas que ela fala para justificar o motivo que ela não quer ficar com ele, dá a entender que é porque ele é pobre e ela é rica, porque ela mora num lugar de padrão alto. E aí piora mais ainda, porque como ele levou presente para ela, ela tira $100 e dá para ele falando assim, você me deu um presente, então também quero te dar algo. Então aceite esses $100. Ele vai embora puto da vida. E ela fica chorando as pitangas, porque agora ela perdeu a chance de ter uma transa de verdade, de perder aquele medo todo e ainda, né, não sabe quem é o cara, porque ela não sabe nem o nome dele, nem como procurar. Ela tem que voltar para a realidade, gente, porque ela está desempregada, ela precisa trabalhar e isso ela acaba fazendo, ela acaba indo atrás de emprego. Ela faz uma entrevista. Na terceira entrevista, ela chega lá, ela dá de cara com ele. Então, o encontro dos dois é muito hilário, gente, é muito hilário o encontro dos dois. Porque ele não diz pra ela quem ele é. E ela ainda fala, né, como tem 2 vagas, pode saber que a primeira é minha vaga. Uma é minha. Mas eu te desejo boa sorte também. Ele acaba saindo porque ele é chamado pelo seu colega e ela acredita que já é pra entrevista. E quando ela é chamada, que ela entra na sala e ele entra atrás, ela fica sem entender. E eles têm muita discussão, ela fala muita coisa pra ele que não devia, que é hilária, até que ela descobre quem é ele. Aí a merda tá feita, né? Porque ela fica puta da vida, ela fica se sentindo assim, humilhada, ela fica se sentindo enganada, porque ele não disse quem ele era. E quando ele fala, mas nós combinamos isso? Não, nós combinamos quando nos conhecemos. Aqui não. Aqui você sabia todo o tempo quem eu era. Então você também tinha que me dizer quem você era, né? E ele estava com o currículo dela na mão. Então ele saberia mais sobre ela ali.
E aí eles têm muita discussão ali, ele fala muitas coisas duras pra ela também fala. Mas aí, gente, na hora que ela fala assim, eu não quero o trabalho, ele fala, mas você precisa, mas eu não quero. E no que ela vai sair, ele corre na frente dela e prensa ela na porta. E aí, de novo, gente, começa tudo aquilo que você entra em delírio, que você fala, agora vai. E você fica falando, filha, aguenta firme, vai, fecha o olho, relaxa e vai. Não deixa esse homem desse jeito de novo, não, filha. Não deixa, não judia dele desse jeito, não. E nem de você. Aí, novamente, gente, ela surta e é pior ainda porque ela mete o joelho nele, deixando ele lá caído no chão, desesperado de dor. Ela sai correndo, chorando, lamentando. Ali ela encontra um gatinho que ela fica desesperada, que o gatinho tá na chuva, e ela acaba levando esse gatinho para casa, é onde ela tem agora um cachorro e um gato para fazer companhia, que ela acredita que é a única coisa que ela vai ter na vida. Já o Richard, por sua vez, ele acaba conversando com esse seu amigo e também com a secretária, que é quase uma mãe para ele, e ali eles acabam aconselhando eles. Você está apaixonado por essa mulher, então não perca ela. Vá atrás dela, conquiste a confiança dela. E ele fala, eu não sei fazer isso, eu nunca precisei disso para ficar com uma mulher. Então aprenda. E ele começa então, gente, a se transformar, vamos dizer assim, num homem diferente para conquistá-la. Ele consegue? Consegue. Eles conseguem ter a primeira noite de amor deles? Ah, gente, consegue. E valeu a pena ela esperar por todo esse tempo. Valeu a pena esse período todo que ela ficou sem ninguém. Porque ela encontrou um cara à altura. Um cara que levou ela... Gente do céu. Esse momento deles é maravilhoso, gente do céu. A maneira que ele foi sutil com ela. A maneira que ele fez ela se sentir. Ai, tanto é que, minha filha, que depois que foi a primeira vez, passaram a noite inteira refazendo e refazendo e refazendo. E esse jeitinho dela de ser inexperiente levava ele mais à loucura ainda. E ali ele começa a convencer ela de que é bom ela voltar a trabalhar ali com ele, não precisa ser na empresa dele, mas pode ser na minha filial. E ela decide então que vai aceitar. Então ela começa a trabalhar, mas nem tudo é flores, né? Eles estão muito bem, obrigada. Mas ela tem que lidar com seu passado, porque o Gordon está trabalhando justamente na empresa que ela está. E pior ainda, ele, tudo indica que é um patamar maior que o dela. Ela acaba ficando em silêncio, porque ela não quer contar pro Richard sobre isso. Por mais que ela já tenha dito, né, do canalha que enganou ela, tudo, ela nunca disse nome. Então ela tenta resolver a situação ali com ele, sendo bem dura, como ela sempre foi, e não dando brecha para piadas. Mas o Gordon, gente, ele tá com dor de cotovelo, porque além de não conseguir levar ela pra cama, além dele ter sido, né, acertado com a joelhada ali nas partes baixas dele, e ele ainda descobre que ela está dormindo com o chefe. E isso fica pior ainda, né? Eles acabam viajando, eles vão então para a Itália, ela vai lá, ela conhece a irmã dele, ela se encanta, a irmã dele tem uma história super bacana com o marido, que você fica tensa e ri depois quando você descobre o desfecho. Então é uma história bem bacana mesmo, bem construída. Aliás, eles vão para a Itália, na verdade, porque eles tiveram um final de semana muito caliente, um final de semana muito gostoso. E aí, quando eles retornaram, o Gordon atacou ela. Quando ela voltou a trabalhar, o Gordon acabou atacando ela, foi uma coisa bem tensa. E daí, mediante a isso, o Richard decidiu que ela não ia trabalhar, que eles iam tirar uma semana de folga, então eles foram para a Itália. No que eles voltaram, gente, como o Gordon tinha dito que ele não ia deixar isso barato, ele realmente não deixou. Ele aprontou para os dois novamente. E isso fez com que ele relembrasse exatamente quando ele perdeu os pais dele. Porque da mesma forma que aconteceu com os pais ali, a mesma forma de acidente, aconteceu com ele e com a Elise. E nesse momento ele entrou em desespero. E daí, gente, fica muito tenso, porque você fica com medo do que vai acontecer, porque ele já ficou com a irmã com sequela. Aí a gente sabe que a Elise não vai morrer, né, gente? Porque a autora não seria louca de fazer isso com a gente. Mas a gente sabe que ela pode ter sequela, a gente sabe que pode se repetir. Então você fica com o coração na mão. E aí tem mais alguns acontecimentos, e você se diverte mais ainda. Aí tem um pouco mais sobre a irmã dela, sobre a Megan. E termina muito lindo, muito fofo, muito gostoso. E tem muita coisa para você refletir nessa... Nossa, tá ficando longo esse vídeo. Mas tem muita coisa para você refletir, né, nessa história. Que a situação que a gente se sente culpado, às vezes, por coisas que nós não temos culpas. É a situação do que
As suas escolhas podem muito ferrar a sua vida, que foi o que aconteceu com a Elise, quando ela escolheu um babaca para perder a virgindade, ou alguém que ela nem gostava tanto assim, alguém que era galinha, né? Então a inveja vem mostrar a inveja do Gordon, que como ele tinha inveja, como ele tinha rancor de não ter conseguido o que ele queria, que era levá-la para a cama, e pior, que ela estava com outro homem, então fez com que ele fizesse coisas muito ruins. Então essa é uma história longa, 700 e poucas páginas? Mas é uma história cheia de significado, uma história que eu falei pra vocês, tem muita pegada, tem muita comédia e tem muita coisa pra você refletir. Eu acho isso muito bacana quando tem na história, que você pode ler, saborear, se divertir, suspirar, né, porque assim, os momentos são quentes mesmo, e também você pode aprender alguma coisa, tirar alguma lição sobre isso. E isso você vai encontrar em um CEO Sedutor. Então eu deixo vocês nessa excelente companhia, muito obrigada, fiquem com Deus, e até a próxima!